Alô, testando. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Preparando para a mensagem para hoje. Essa semana a gente vai escrevendo, depois põe tudo de lado, começa a escrever de novo. Irmãos, saiu aqui 9 páginas. Eu estou já avisando antes, porque se passar um pouquinho, né? Mas a gente vai fazer força aqui. Muito bem. Como é que cada um de vocês estão? Na luta? Ok. Graças a Deus, né? Graças a Deus, estamos lutando e tem muitas palavras que encorajam o nosso coração. E uma palavra é aquele que a gente crê. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Porque a nossa leve, momentâneo momento que a gente passa nas nossas lutas, está produzindo um eterno peso de glória. Então, irmãos, não desanimem. Vamos lá, né? Nessa caminhada. Semana passada nós vimos o assunto sobre criação. Como foi colocado, a descrição dos acontecimentos da criação foi feita por Moisés. Por revelação e também pela tradição falada, esse servo Moisés, ele coletou as informações e assim ele escreveu o livro de Gênesis. O objetivo desse livro, dessas palavras, daquilo que está contido em Gênesis, era para aquela época, para aquele mundo daquela época, e claro, para nós também hoje, qual era a identidade e o porquê da existência do povo de Deus. Por que o povo de Deus existe? Hoje, claro, né, que na explanação, nosso irmão Lucas foi bem clara, e hoje nós queremos meditar com vocês sobre a queda. A gente vai olhando a descrição de Gênesis na criação, nossa, que negócio diferente, né? Que negócio legal. Quando Deus faz as coisas, quando Deus faz o homem, quando Deus faz a mulher, a gente, nossa, que coisa diferente, fantástico, né? Quando Deus faz as coisas, extrapola qualquer explicação teológica, muito difícil. Parece os modernistas falam que diz que é um conto de fada, né? Deus tira a costela e forma uma mulher. Aff, né? Que é isso, meu Deus do céu? E o homem, do pó, do barro, ele sopra e se torna ser vivente. Um negócio fantástico. E a palavra fala assim: disse Deus, haja luz. Irmãos, houve luz. Então, a gente começa a entender a grandiosidade desse Deus, no qual a gente pode dizer, nós cremos nele. E hoje, nós queremos ver no caminho da história um momento trágico, a queda. Então eu quero convidar você a olhar o livro de Gênesis, capítulo 3. Na verdade é o capítulo todo, né? De 1 até o 24. Mas deixe-me, assim, aguçar vocês para ficarem animados para voltar ao Velho Testamento e depois continuar lendo. Eu vou ler até o versículo 10.
Gênesis 3, 1 a 10, a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Obrigado, Senhor, essa tua palavra. Ajuda que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos leve a entender e nós tomarmos posição diante dos desafios que esse texto nos traz hoje, nesta manhã. Com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje o tema é a queda. Irmãos, com esse acontecimento, é introduzido no mundo uma quebra que nenhum ser humano poderia consertar. A intimidade com Deus, pelo qual Adão e Eva e nós todos fomos criados. Com esse acontecimento, o ser humano, ele foi responsável por introduzir uma grande desgraça, quebra, rompimento, que nós arcamos com isso até os dias de hoje. E certamente Adão e Eva também sofreram com isso. Nessa manhã eu quero olhar com vocês o que é que a queda trouxe na relação com o nosso Criador. Irmãos, pontos que ainda estão atuantes na vida de muitos, quem sabe até de nós que estamos aqui hoje. Coisa que aconteceu lá, nós estamos vivenciando e, por que não dizer, irmãos, até praticando. Vamos tentar meditar e descobrir essas coisas. A capacidade do ser humano é uma coisa fantástica. E com essa natureza humana caída, esse ser, ele quer produzir, quer encontrar lugares em que ele possa se sentir seguro, onde ele possa se proteger, refúgio. Ele quer ser o que não foi criado para ser. Desde a época de Adão e Eva, isso acontecia e infelizmente continua acontecendo também nos dias de hoje. E quando isso se faz presente, irmãos, vai com toda certeza nos afastar
do propósito original pelo qual nós fomos criados. Nos afasta de Deus. Infelizmente, tem escravizado muitos de nós. Tem nos feito sentir culpados, tem feito nos sentir com aquela tendência de se prostrar diante de coisas, de pessoas, e ficam escravizadas e dificilmente conseguem se levantar. Parece que o inimigo conseguiu fazer dos cristãos, homens e mulheres, hábeis em criar falsos, duvidosos lugares de uma suposta segurança. Lugares, irmãos, na alma, onde, quem sabe, a gente não quer enfrentar. Por quê? Porque dói, porque é constrangedor, porque é difícil de lidar. Num curso de aconselhamento que eu estava fazendo, uma das pessoas começou a não vir mais. E a pessoa que estava ministrando conversou com essa pessoa e ela disse assim: professora, eu não consigo lidar com essas coisas. É muito difícil para mim. Não consigo enfrentar. Então ela deixou o curso. Irmãos, quando isso começa a perdurar por muito tempo, a gente acaba sendo convencido que esse falso lugar, esse lugar duvidoso, esse lugar que parece ser verdadeiro e seguro, a gente agarra isso e a gente acaba sendo convencido. É aquela mentira de Satanás que foi jogado nos nossos corações e a gente convive, daqui a pouco aquela mentira acaba se tornando uma verdade. E por causa disso, nós não percebemos e a gente se distancia de reconhecer e de se arrepender. Você tem dificuldade de se arrepender? Se você tem, levanta a sua mão. Você tem dificuldade de se arrepender? Opa, a grande maioria não, hein? Maravilha! Mas tem gente que tem dificuldade. Tem alguém lá atrás falando: pastor, eu sou uma delas aqui, Irmãos, a natureza que foi implantada em nós, lá no dia da queda, nos levou a endurecer o coração. Por isso, quando se comete pecado, a chamada de Deus, primeiro, é o arrependimento. Irmãos, a queda nos levou a perder a capacidade de avaliar o motivo da nossa existência. Aqui está um dos mecanismos usados desde a época de Adão e Eva. Nós precisamos ser bem claros, irmãos, desde a época após a queda. Então não é coisa de ontem, 2 anos atrás, antes da pandemia, depois da pandemia. É desde a época da queda. Irmãos, o jardim onde estava ali Adão e Eva, depois de ter sido lugar de felicidade, de intimidade e comunhão com Deus, agora, após a queda, passou a ser lugar de medo e tentativa, olha só, de ocultar-se de Deus. Irmãos, na presença de Deus, não há necessidade de criar
outros lugares supostamente seguros. O salmista entendeu muito bem isso. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E a gente olhando aqui esse texto, diz que Adão e Eva esconderam-se da presença de Deus. Onde é que eles se esconderam? O texto diz, né? Atrás das árvores. Irmãos, veja bem, o que a queda produz. Não é um absurdo querer se esconder de Deus? Esconder de Deus atrás das árvores? Eu achei essa figura fantástica. Está cheio de cristão urso querendo se esconder de Deus. Vocês assistiam aquele desenho Papaléguas? Acho que os jovens talvez não sabem, né? Mas ele é grande e tal, ele esconde atrás de uma árvore fininha, grossura de um dedo. Ele se esconde, não fica aparecendo assim, viu? Mas ele fica, não aparece nada, só a árvore. Esse absurdo está acontecendo hoje. Irmãos, parece que Satanás está conseguindo o seu intento, como conseguiu lá com Adão e Eva. Ele tem apresentado muitos tipos de árvores para o homem e a mulher se esconder. Mas, irmãos, antes de se esconder, algo aconteceu. E eu quero pensar com vocês sobre esse ato de Adão e Eva querer se esconder. Isso tem alguma coisa aconteceu antes para eles quererem se esconder, porque antes não era assim. A serpente, Satanás, usa de método, e hoje também acontece isso. Primeiro, ele gera dúvida. Olha só, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Olha só a tática de Satanás. Você tem certeza que foi isso mesmo que Deus disse? Olha só, semeia suspeita, e com isso que acontece, retira a confiança, parece que a fé enfraquece. A serpente distorce a verdade, para ter uma resposta também distorcida. Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha só, o acréscimo e a distorção da palavra de Deus pela serpente tem como objetivo desconstruir o que Deus disse, incentivando um desejo irreal que poderiam ser eles como Deus. Olha só, ainda mais, a mulher acrescenta uma sentença à proibição: nem tocar. Percebe a sutileza? A serpente está aqui num esforço para romper de todo jeito que puder a convivência, a comunhão íntima com o seu Criador.
A serpente se esforça para destruir os fundamentos da relação criada entre Deus e o homem. Eva crê na serpente e não no seu Criador. A segunda coisa que acontece, das artimanhas aqui da serpente, nega que exista qualquer perigo nesse ato. Versículo 4 de Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que foi dito? Se comer, vai morrer. E olha só aqui, sutilmente é jogado nessa conversa, e Satanás, a serpente, nega que possa existir qualquer perigo no ato de desobediência. Olha só, minimiza as consequências. É quase ouvir alguma coisa mais ou menos assim: Eva, não é bem assim, viu? Mais ou menos, alguma coisa assim. Quando se ouve e acredita na minimização das consequências, abrimos uma pequena brecha que dará ao longo do tempo pesadas consequências. Então, esse foi o segundo método que Satanás usou aqui. O terceiro, ele sugere que trará grandes benefícios. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, a fresta fica maior quando é colocada em dúvida as intenções de Deus. Algo que seria para nossa proteção acaba virando, com essa brecha, uma tremenda privação. Satanás é um especialista para levantar esses falsos lugares, esses falsos refúgios. Ele diz: vai lá, se esconda aqui atrás, é uma boa proteção. Olha, não é bem assim que vai acontecer, afinal você não precisa se expor, para que fazer isso? Na verdade, você não tem culpa. Vocês percebem o que aconteceu aqui com Adão e Eva? É bem isso. Mas mal sabe o homem que isso não é possível acontecer, de se esconder de Deus. Então, já enganado, ele vai precisar criar outros lugares para se sentir seguro. O grande rei Davi sabia que era impossível se esconder de Deus. Se a gente for olhar o Salmo 139, a gente olha lá o versículo 8, diz assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, irmãos, é engano querer se esconder de Deus. Quando os dois tomam do fruto e comem, eles ganham isso na vida deles. Precisam criar algum outro lugar, e o ato deles demonstra isso. Foram se esconder de Deus.
Eu enumerei aqui vários lugares que a gente pensa que são lugares de segurança, né? O falso lugar que a gente quer refugiar da questão do perdão. Percebe, irmãos? A palavra de Deus não diz para a gente perdoar? É fácil perdoar? Não, irmãos, não é fácil, é luta. Mas a gente sabe muito bem, se isso se torna algo que eu vivo, olha, é alguma coisa que vai trazer para nós, e eu vejo uma primeira coisa que traz, é libertação. Obrigado. Ela pensou assim, acho que vai falar bastante, então. O falso lugar, o falso refúgio da aparência. Alguma vez você se sentiu, sim, em frangalhos? Ruim, bom não está esse dia? E algum fala assim, e aí, meu irmão, como é que você está? Ai, graças a Deus, maravilha, mas você está lá todo quebrado. O que é isso? Está mostrando uma coisa que não está acontecendo. Sabe, ficou assim tão natural. Aí você olha assim, quem conhece melhor, você olha assim, hoje o Daniel está com, parece que comeu e não gostou. Não está legal. Daniel, o que está acontecendo? Não, pastor, graças a Deus, está tudo bem. Mas não está tudo bem. Então, a gente procura esses lugares, o falso lugar, o falso refúgio da capacidade intelectual, o falso lugar, o falso refúgio das finanças, o falso lugar, o falso refúgio da autocomiseração. Bom, a gente não vai ter tempo para a gente refletir sobre isso, mas agora eu quero pensar sobre o que a queda produziu. Segundo lugar, perde a capacidade de trabalhar em equipe, perde a capacidade de exercer o seu papel. Após a conversa, o intento de Satanás, feita com sucesso, se concretiza. Irmãos, aí uma pergunta: quem é que pecou? Mulheres, fala aí. Quem que pecou? Foi a mulher. Aí alguns homens estão pensando assim, eu vou falar de boca cheia. Está vendo, mulher? Foram vocês. Aí que está, meus irmãos. Será que, ou melhor, onde é que estava o Adão? Aí a mulher vai falar para o marido: Cadê o Adão? Será que Adão estava junto com Eva? Certamente que sim. Ele não estava assistindo nenhum dorama e nem o Netflix. Também ele não estava lá nem numa competição de briga de galo. Ou mesmo ele estava lá cumprindo a ordem de Deus para botar nome em todos os animais. Muitos comentaristas dizem que Adão estava desde o início da tentação. Irmãos, Adão falhou, caiu na cilada de ficar em silêncio quando deveria ter tomado a liderança. Sua esposa
estava sendo enganada pela serpente e ele não fez nada. Irmãos, é muito difícil acreditar que Adão ficou quieto, vendo sua esposa ao seu lado se suicidar. Adão, ele ficou frontalmente diante de uma decisão: viver eternamente sem seu Deus e a íntima comunhão com Ele, ou atender o pedido da esposa. Irmãos, maridos, nem todos os pedidos da esposa é de aprovação de Deus. Maridos, pode ser que muitos pedidos da esposa é Deus que está falando para você. Agora, e aí, como é que a gente faz? Quando se tem íntima comunhão com Deus, Ele fala. Ele pode falar assim: escuta a tua esposa, escuta teu marido. Aqui fica claro e dá para entender que Adão preferiu a se entregar em favor da sua amada. Irmãos, sabem que antes da queda, o que aconteceu? Se a gente for ver 1 ou 2 versículos antes, ali Deus instituiu o casamento. Olha lá, Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque ainda ela não tinha nem nome, hein? Porque do varão foi tomada. Por isso deixa homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Acontece aqui o primeiro casamento. Sabe o que significa essa palavra une? Literalmente, colar. E os dois, homem e mulher, se tornem uma só carne. Posso, 2 minutinhos, tentar demonstrar isso para vocês? Aqui, o homem, a mulher. Quando fala une, literalmente é grudar, colar. Então, o casamento é algo de Deus para nós. Então, quando eu tomo essa decisão, significa que eu vou ser colado junto com alguém. Às vezes tem espinhos, né? Mas ninguém mandou, você decidiu. Assuma. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: tem espinho que nem a esposa nem o marido tira. Quem tira é Deus. Então, deixa eu só mostrar para vocês, bem simplesinho aqui. Ok, vamos colar essas duas folhas, essa união, esse casamento. Se for tentar tirar agora, acho que sai. Não esqueça, irmãos, quando você sobe no altar, não só diante do pastor, do celebrante, das testemunhas, qual é o compromisso que você faz com a sua esposa, com o seu esposo? Até que a morte os separe. Se tem alguém aqui pensando em separar,
tem que mandar matar um dos dois. Se você matar, vira assassino, vai preso. Melhor coisa, então você pede para Deus: mata. Está aqui, irmãos. Esse é o sentido do casamento: unir e se tornar os dois uma só carne. Em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, olha só o que diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas e fizeram cintas para si. 3 pontos aqui, 3 fatores que os levaram à desobediência. Primeiro, desejo dos olhos. Aquela árvore agradável aos olhos. Segundo, desejo da carne, boa para se comer. Terceiro, soberba da vida, querer ter entendimento e ser igual a Deus. E lá em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, olha só, fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então Satanás, ele faz de tudo para que a gente não permaneça em obediência ao nosso Deus. Irmãos, ainda eu quero considerar o seguinte: para Adão e Eva, o jardim, que deixou de ser um lugar de intimidade, íntima comunhão com Deus, e se tornou um lugar de medo e de tentativa de se ocultar a Deus. Olha só, isso se torna uma verdade quando Deus foi falar com Adão. Agora eu fiquei pensando, por que Deus foi falar com Adão? Porque foi a dita cuja da mulher que... Por que foi falar com Adão? Um cristão moderno ia falar para Deus: Deus, não fui eu. Fala lá, foi ela. Está vendo a desgraça que aconteceu? Olha bem, irmãos, por que Deus foi falar primeiro com Adão? Porque Adão foi primeiro a ser criado. Na visão de Deus, dentro de uma família, o homem é o sacerdote. Então Adão, ele foi chamado para responder pelo ato que trouxe a entrada do pecado no mundo. E quando vai falar com Adão, o que Adão faz? Igualzinho que a gente faz. Olha só, dá uma olhada. Gênesis capítulo 3. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Percebe essa palavra? São duas coisas aqui que a gente fica assim abismado de ver. Adão culpa quem?
Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu como esposa. Antes não era assim, irmãos. Depois que ele come desse fruto, começa a destruir aquela íntima comunhão com o seu Criador. E olha só, ele culpa a Deus que deu a mulher para ele e culpa a mulher também. Aí Deus vai falar com quem? Vai falar com a mulher. A mesma coisa. O que a mulher respondeu? A serpente me enganou e eu comi. Pelo menos reconheceu que foi enganada, né? A serpente me enganou e eu comi. O que ela fez? Transferiu a culpa para a serpente. Como nós temos dificuldade de assumir o nosso erro. Adão e Eva se colocaram como vítimas, não querendo assumir a responsabilidade por seu pecado, por sua escolha. Assim como Deus chegou a Adão e a Eva com a seguinte pergunta: onde estás? Será que Ele não está chegando a nós também nessa manhã com essa mesma pergunta? Onde estás? Irmãos, a confissão é o antídoto para esse tipo de projeções que a gente faz para se sentir seguro. Isso significa que acontece o seguinte: fui eu que fiz, eu errei. Isso nos arremete a uma confissão fantástica de Davi, lá no Salmo 51. Pequei contra ti somente eu pequei. Mas percebe, essa palavra vem depois que as consequências acontecem com Davi, porque quando ele foi alertado, como Adão e Eva, como qualquer um de nós, quer escapar. A queda nos leva a perder a capacidade de estar face a face com Deus. Irmãos, a desobediência leva a querer se esconder de Deus. O pior, acha que consegue. E nesse episódio, com tudo o que está acontecendo, Adão e Eva não perderam a capacidade de ouvir a Deus. Porque olha no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor, aí no versículo 10, eles falando, ouvi a tua voz. O pecado que entrou através dele, não deixaram eles surdos, não perderam a capacidade de escutar, mas ganha medo, ganha vergonha e quer se esconder. Ao ouvir a voz do Senhor, o que veio no coração deles? Temor. Antes, irmãos, não era assim. A comunhão quebrada produz isso: medo, temor, vergonha. Vai com isso, pouco a pouco, perdendo a capacidade de ouvir a Deus, que quer que a gente se arrependa através das suas orientações. A gente vai perdendo a capacidade de ouvir para aquilo que Deus quer que a gente faça com o pecado. Em meio a esse caos, Deus providencia
cobertura para a nudez de Adão e Eva. No versículo 21, na vergonha, olha só o que diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. A vergonha, na vergonha, no medo, trazida, irmãos, pela desobediência, pelo pecado, Deus providencia roupas de peles para cobri-los. Aqui, já viu essa cena, alguém cobrindo alguém? A coisa que vem na minha mente é carinho. Aqui acontece o primeiro sacrifício reparatório, derramamento de sangue de um animal para cobrir os pecados de Adão e Eva. Diz que Deus trouxe peles de animais, teve que matar, teve que ter derramamento de sangue. Irmãos, prefigura aqui o perdão dos pecados na aliança da lei, que era feita com sacrifícios de animais. Agora, na nova aliança, o sacrifício definitivo do Cordeiro de Deus, Jesus. Por isso, quando João Batista olha Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero concluir, dizer nessa manhã, que é vital responder essa pergunta que Deus fez para Adão e Eva, e ele se ecoa nos dias de hoje. Irmãos e irmãs, onde você está? Nesta manhã é vital pedir como o salmista pediu lá em Salmo 51, 10, diante do pecado que ele tinha cometido. Ele chega e fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se nessa manhã você reconhece que tanto tempo estava escondida naquele lugar que você acha que era o seu refúgio, que foi oferecido por Satanás, e você gostaria de sair desse lugar para ir ao lugar acolhedor, restaurador, sarador, sem cobrança, venha a Jesus. Aceite ser coberto pelo sangue que Deus, pelo sacrifício que Deus enviou ao mundo, Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, você tem esse desejo? Então diga a Deus nesse momento, onde você está e o que é que você quer pedir. Não é assim: Deus, eu estou aqui numa dívida tamanho do mês, o que você vai pedir? Deus, que eu ganhe na loteria para mim cobrir todas essas... Não é isso, irmãos. Onde é que você está? Está escondido atrás de algum lugar que Satanás ofereceu para você? Tipo autocomiseração? Ah, coitadinho de mim. Ah, o outro lá é mais inteligente. Lá na sua família, todo mundo prosperou e você está lá lutando que nem um condenado. Coitado de mim. Culpado é meu pai e minha mãe, não me incentivou, não me encorajou. Pode ser, irmãos, que caiu no teu coração coisas que estão deixando você doente. Sair disso, sair desses lugares que foram oferecidos para você e você agarrou com força e não consegue sair mais. E o que você vai dizer a Deus? Deus,
Tu me conheces, sabe que sou pecador. Então, eu preciso de uma intervenção maior do que eu, maior do que qualquer outra coisa. Eu preciso de uma intervenção divina. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Acho que eu falei uma vez aqui, essa palavra no Salmo 51:10, cria, é a mesma palavra, o mesmo sentido daquela palavra em Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou. E da onde que Deus criou? Do nada. Então, irmãos, quando a gente fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é Ele que tem que fazer. É essa dependência. E nessa íntima comunhão Ele faz. Reconheça que está no lugar errado e venha habitar no esconderijo do Altíssimo. Você tem esse desejo? Acho então que nós precisamos orar arrependendo por termos deixado o refúgio verdadeiro e ter aceitado as palavras mentirosas de Satanás na sua vida. Eu contei uma vez para vocês, mas eu vou repetir aqui. Somos 5 em casa, hoje são 4. Eu sou mais velho. O meu irmão que faleceu do meio, cara, era muito inteligente. E às vezes a gente carrega isso. Não é falha do pai, não é falha da mãe. Mas irmãos, a gente acaba indo para lugares que não é o lugar seguro que foi oferecido para nós. Ai, coitado do Luiz. E a gente na nossa cabeça começa a comparar. Eu sou mais burro. Eu não tenho capacidade. Até para as coisas de Deus a gente faz isso. Talvez Deus jogou no teu coração mentira. E a gente está acreditando nisso. Nas mais diversas áreas da nossa vida. Então, nessa manhã, quero chamar você para orar sobre isso. Deus nos ajude nessa caminhada. Percebendo onde é que a gente está. E a gente pedir como aquele que depende do nosso Deus, que é capaz de fazer qualquer coisa. Amém, irmãos? Aqui. Alguém quer vir separar essa? Vem aqui, Gilson. Separa essa folha aqui. Faz favor, menos estrago possível. Está molhado ainda? Não secou? Tá. Então vamos deixar secar mais aí. Próximo domingo você separa. Irmãos, olha só nesse plim-plim. Secou, você vai separar. Algumas partes você consegue separar. Mas o que acontece? O casamento é assim, quando tem separação, irmãos, fica seríssimas consequências. Então, quando obedecemos aquilo que Deus falou, a gente precisa ser fiel até que a morte os separe. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. A queda produziu tudo isso.
Parece que são coisas pequenas, mas irmãos, são coisas gravíssimas. A queda levou o homem a perder a capacidade de trabalhar em equipe, no caso aqui, marido e esposa. Na verdade, estão mais competindo do que trabalhando em equipe. E o papel que Deus deixou para o homem, deixou de exercer. Também a queda veio produzir, como consequência, algo também terrível, a perda da capacidade de avaliar o porquê você existe. Não é, irmãos? Deus nos ajude. Vamos pedir ao Senhor esse desafio de a gente responder a Deus onde você está e o que você vai pedir a Ele. E essa queda que levou a perder a capacidade de estar face a face com Deus, perder essa intimidade, Deus resgata isso no meio do seu povo. Senhor, nós agradecemos essa tua palavra, esse caos que se deu, mas o Senhor com graça, o Senhor com misericórdia, o Senhor estende para a sua criação e suas criaturas. Quando foi enviado Jesus, que deu a sua vida por nós, o sangue que foi derramado nos cobre a nossa nudez, cobre a nossa vergonha, cobre o nosso pecado. Nós te agradecemos, Senhor, não merecemos isso. Deus, eu quero estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja. E agora, quero pedir a Ti, porque por mim mesmo não sou capaz. Então, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração que agrade o Senhor. Muito obrigado a Deus. Oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Poderão assentar.